pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso, hoje vamos abordar o tema compostos e ligações químicas. Esses dois termos estão muito relacionados um com o outro. Nós vamos ver o que é isso, discutindo as perguntas: o que é um composto, como ele se forma e ainda o que são as ligações químicas? Bom, para começar, vamos lembrar lá da estrutura do átomo, tudo bem? Um átomo ele tem um núcleo com prótons de carga positiva e nêutrons com carga neutra. E em volta dele, na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que têm carga negativa. Esse seria o modelo de Bohr ou de um átomo isolado. Mas o que acontece é, os átomos possuem uma propriedade de produzir formas de matéria diferentes, dependendo do meio e das condições, fazendo eles terem uma interação específica. Essa interação e essa forma de matéria são respectivamente o composto e a ligação química, que já vou falar mais. Bom, para começar, os compostos são a união de dois ou mais átomos de um elemento. Por exemplo, no slide que temos, o gás carbônico ou dióxido de carbono, onde o átomo de carbono fica no meio e os de oxigênio nos lados. Mas você deve estar se perguntando, mas como você sabe onde ficam os átomos do carbono e hidrogênio? E oxigênio? Bom, é aí que entram as ligações químicas. As ligações químicas são ligações feitas entre dois átomos ou dentro do próprio átomo, no caso se for o núcleo e a eletrosfera, explicando como os compostos se mantêm unidos. Objetos palpáveis como produtos químicos, fármacos, celulares, fibras sintéticas são exemplos de aplicações dessas ligações. Elas são classificadas em 3 tipos: iônica, covalente e metálica. Geralmente associadas à configuração eletrônica, a ligação iônica é uma ligação feita entre átomos com cargas opostas. Por isso, é composto por metal e ametal, que são, respectivamente, carga positiva e negativa, que seriam o cátion e o ânion. Ela é obtida através da configuração eletrônica, pelo diagrama de Pauling, onde, conforme o número de átomos do átomo analisado, colocamos os elétrons em camadas com os números grandes na figura e em cada subnível. Um exemplo disso é esse do slide, com o ferro, que com o número atômico 26 é assim que fica a distribuição. Também há o caso em que faça a distribuição com o elemento já com sua carga, mas isso não vem ao caso agora. Agora, o tipo de ligação que ocorre entre ametais, que foi desenvolvida para explicar a ligação entre dois átomos de uma forma diferente, é o compartilhamento de elétrons. Seguindo a regra do octeto, que deve completar 8 elétrons na última camada, os elétrons dessa última camada são representados em formas de bolinhas, ao redor do átomo do elemento, não importando como estão distribuídos. Entre duas delas, desenhamos um círculo para mostrar que aquela ligação existe. E nesse caso, com as bolinhas, seria a fórmula eletrônica. Ela também pode ser representada só com uma linha, ficando uma fórmula estrutural. Um exemplo dessa ligação é o gás cloro, que tendo 7 elétrons de valência em cada átomo, precisa de mais de um elétron para completar o octeto, ficando dessa forma que vocês conseguem ver no slide. Agora, sobre os subtipos que eu falei que ia citar, são classificados em simples, que forma uma ligação, dupla, que forma 2, e tripla, como o próprio nome diz, forma 3. Agora, a dativa é uma subdivisão também da ligação covalente, porém, não vem ao caso agora, que é em que o mesmo doador doa mais de um elétron de uma vez só. Agora, por último, a ligação metálica, como o próprio nome sugere, ocorre entre dois metais, cuja distribuição de carga é de íons de carga positiva, ou cátions, que são imersos num mar de elétrons, que são os elétrons livres que sobraram na distribuição. Essa distribuição é importante porque ela ajuda na condução da eletricidade, já que os cátions, estando próximos uns dos outros, permitem a passagem livre dos elétrons por eles. E, por isso, os metais são chamados de bons condutores de eletricidade. Isso pode ser considerado um exemplo prático desse conteúdo. Um exemplo disso é a liga de cobre, que os íons ficam próximos e permitem esse fenômeno. As ligas, como a gente pode ver, são muito presentes na nossa vida. Por exemplo, os fios de eletrodomésticos, por exemplo, fios de cobre, joias como feita de bronze, em que que é composto de cobre e estanho, dentre muitos outros materiais.
E bom, essa foi nossa aula de hoje, gente. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e fiquem com a próxima videoaula. Tchau, tchau!